A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela sua atenção e pelo seu tempo. No episódio de hoje da série História da Igreja Católica, Doutores e Doutoras da Igreja, vamos mergulhar na vida e no coração de uma jovem mulher que transformou o mundo com a simplicidade do amor. Ela viveu apenas 24 anos, mas deixou uma ciência do amor que alcança continentes, culturas e gerações. Sim, estamos falando de Santa Teresinha do Menino Jesus, a doutora da Igreja conhecida como mestra da infância espiritual. Prepare-se para descobrir como essa carmelita de Lisieux viveu no cotidiano do convento uma revolução silenciosa. Amar, servir, perdoar, sempre. Santa Teresinha nasceu no ano de 1873 e veio a falecer em 1897. O seu processo de beatificação até a canonização acontece, por assim dizer, de forma súbita, rápida. Em 1914 é iniciado o processo de beatificação. Já em 1923, ela é declarada beata pelo Papa Pio XI. E 2 anos depois, em 1925, é canonizado pelo mesmo Papa Pio XI. E este Papa a considera como a estrela de seu pontificado, porque a devoção a Teresinha já se espalhava fortemente pelo mundo desde a publicação da sua obra História de uma Alma. Eu tenho o privilégio de ter esse manuscrito. Na verdade, isso aqui foi um presente da minha avó Lourdes, e hoje a gente consegue, adquirir isso facilmente pela internet ou pela livraria. E em 1997, no centenário de sua morte, foi concedido a ela o título de doutora da Igreja, título qual é concedido pelo então Papa São João Paulo II, e ela é reconhecida como a doutora da ciência do amor. E por qual razão esse amor? Um amor que exatamente acontece mediante uma dedicação de vida em tudo aquilo que se faz. Para o cristão, entregar-se a tudo aquilo que se faz, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, entregando-se por amor, com amor e no amor. Essa é a dimensão. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela entende que, sendo Jesus o seu grande amor, Jesus é o nosso amado, nós devemos ou deveríamos refletir em nossas atitudes a dinâmica de tal amor. E é interessante também que ela influencia uma espiritualidade, e é até interessante refletir sobre isso, no que diz respeito, enquanto doutora da Igreja, que se nós pararmos para pensar na espiritualidade carmelita, na ordem a qual Santa Teresinha ela pertencia, a espiritualidade carmelita ela traz características de um existencialismo cristão. E ao mencionar essa palavra existencialismo, não estou falando do existencialismo que surge no final do século XIX ou o existencialismo ali depois, em meados da década de 40, desenvolvido nas décadas seguintes. Estou falando do existencialismo no sentido
de vivenciar as situações da vida mediante a lógica da encarnação. Em que sentido da encarnação? Se o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Verbo é o amor. Ele se encarna, mostrando o caminho aos quais tudo aquilo que nós temos em vida deve ser incorporado à dinâmica da vivência do amor. Nesse sentido, assumir tudo o que somos perante uma lógica da existência pelo amor. É difícil e desafiador viver de tal forma porque vai exigir muito de nós. E exigindo muito de nós, vamos beirar o sacrifício. O sacrifício não de forma cruenta, que leva a uma obsessão pelo sofrimento. O sacrifício na dinâmica de esvaziar-se, e nesse esvaziamento nós tiramos de nós aquilo que não faz bem para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. É um processo de mortificação, por assim dizer, mas essa mortificação não é uma penalização e punição do corpo tão somente. Na dimensão carmelita, por assim dizer, tal mortificação ela ocorre numa anulação de vontades, de desejos egoístas, carnais, aos quais nos distanciam do verdadeiro amor. E sendo assim, tudo aquilo que nós conseguimos dimensionar no nosso dia a dia, trazendo a dimensão do amor que esvazia para então se preencher da verdadeira essência de nossas vidas, que é Deus. O Deus de amor, o Deus que transforma realidades. E uma curiosidade muito interessante sobre Santa Teresinha nos tempos atuais, ela foi escolhida em 2021 como pessoa a ser homenageada pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. E ela foi escolhida nesse biênio de 2022 a 2023, pois em 2023 foi aniversário de 150 anos, e essa proposta foi feita pelo Santuário de Lisieux, na França, e foi acolhido, e ela foi exatamente reconhecida como contribuidora para a promoção dos valores universais. Então, tal reconhecimento pela Unesco, sob uma proposta da França, abre novas perspectivas para a difusão de sua mensagem de vida, paz e amor às ilhas mais remotas, como Teresa de Lisieux se expressava, até as periferias, segundo a expressão do Papa Francisco. Isso é muito gratificante e enriquecedor, porque mostra que a sua espiritualidade ela transpõe exatamente o universo da Igreja Católica. Iniciamos o mês de outubro, o qual é dedicado às missões. É um mês missionário. E qual é a relação inicial com Santa Teresinha? Gostaria aqui de destacar que em 1997, quando o Papa São João Paulo II a declara doutora da Igreja, a doutora em ciência do amor, e essa ciência não é teórica, é vivida, partilhada, é universal. E por isso sua mensagem chegou a Filipinas, Líbano, Iraque, Egito, Colômbia e muito mais. Chega no Brasil. Essa popularidade mundial chega então no nosso querido Brasil. E logo após a sua morte em 1897, o livro A História de uma Alma se espalhou rapidamente. Já nos primeiros anos do século XX,
Missionários carmelitas trouxeram sua devoção para o Brasil. O povo se encantou com sua simplicidade e com a promessa do pequeno caminho, acessível a qualquer pessoa, mesmo aos mais humildes. Teresinha nunca saiu do Carmelo, mas foi proclamada padroeira das missões em 1927, junto com São Francisco Xavier. Isso tocou muito o coração dos brasileiros, que viam nela uma santa missionária, mesmo vivendo na clausura. Como o Brasil é terra missionária, essa espiritualidade encontrou terreno fértil aqui. E muitos fiéis relatam graças recebidas em forma de rosas, ligando-as à promessa de Santa Teresinha. Passarei meu céu fazendo bem sobre a terra, farei cair uma chuva de rosas. E essa imagem simples, bela e concreta caiu no gosto popular no Brasil, tornando-se um símbolo de milagres, esperança e confiança em Deus. O Carmelo se expandiu bastante por aqui no Brasil desde o início do século XX e sempre levando a devoção a Teresinha. Diversos mosteiros, carmelos e paróquias a têm como padroeira. Isso fez dela uma santa próxima, com capelas, novenas e festas dedicadas em quase todo o país. Novamente, é uma espiritualidade, como eu já mencionei anteriormente, que trata da dimensão existencial. E quando falo dimensão existencial, é exatamente nos desafios da problemática do dia a dia. Embora ela estivesse no Carmelo, os desafios de uma alma, aquilo que nós temos que nos esforçar para melhorar, de muitas vezes é comum a todos os seres humanos. O que ela evidencia que a busca desse caminho de santificação passa exatamente pelos desafios do dia a dia. Lamentável e triste de acharmos que a santidade está desgarrada daquilo que nós fazemos durante as nossas atividades, né, os nossos afazeres, seja a nível profissional, a nível doméstico, de relacionamento. Tudo tem que ser entregue a Deus. E com isso, a entrega dela de uma forma simples, nas atividades do dia a dia, traz exatamente a grandeza dessa alma, dessa jovem mulher que traz certamente uma maturidade espiritual e teológica gigantesca. E podemos aqui nos perguntar: mas o que é ou qual é o conteúdo desta obra na história de uma alma? De forma sucinta nessa introdução, é uma autobiografia espiritual, onde Teresinha narra sua experiência mística, progressão espiritual e a formulação do seu pequeno caminho. Uma teologia prática da humildade, abandono e amor nas pequenas ações. E o livro mistura memória, oração, catequese íntima e reflexão teológica em linguagem simples e afetiva. Há temas teológicos centrais sobre a graça e eleição na dimensão da misericórdia de Deus. Teresa insiste que a vocação e a santidade dependem primeiramente e primariamente da misericórdia divina, não do mérito humano. Usar a metáfora do jardim em que Deus escolhe flores diversas. Isso coloca a teologia dela firmemente na perspectiva da graça como iniciativa divina. Temos também o Cristo como centro
e Eucaristia, evidentemente, os motivos eucarísticos e a identificação com a paixão de Cristo, tenho sede, animam sua espiritualidade e seu zelo pelas almas. O amor de Jesus é o motor de todas as ações. É o que eu comentei no início. Se somos discípulos de Cristo, se o foco da nossa prática cristã é o amor, então Jesus é o motor de todas as ações, porque ele amou até o fim. Temos também a caridade fraterna e prática. A caridade não é sentimentalismo, mas obra, suportar, perdoar, servir mesmo quando eu não sinto afeto. Teresa desenvolve a caridade como exercício cotidiano e oferecimento, com forte base evangélica. É um mandamento novo. Muitas vezes nós queremos estar prontos para amar alguém ou queremos estar prontos para fazer determinada coisa. Pode ser que nós não vamos estar pronto ou jamais estaremos prontos se nós não nos engajarmos no processo de santificação do dia a dia. E o pequeno caminho, na infância espiritual. A santidade como o abandono infantil, confiar, aceitar as próprias fraquezas e fazer as pequenas coisas com grande amor. Este é o núcleo doutrinal prático da obra, por assim dizer, que nivela a santidade ao alcance de todos. Novamente, é interessante que aceitar as nossas próprias fraquezas nos coloca num caminho de construção interna. Por isso que esse existencialismo cristão, quando nós temos ali a oportunidade de ler São João da Cruz, que traz essa reflexão, né, na subida do Monte Carmelo, e essa subida sempre é uma subida ao qual nós vamos nos preenchendo da presença de Deus, mas somente conseguiremos nos preencher da presença de Deus quando reconhecermos verdadeiramente as nossas fraquezas. Nós só conseguiremos nos fortalecer sabendo onde nós somos fracos. Porque se nós passarmos a vida sem um autoexame de onde precisamos melhorar, como nós vamos melhorar? Isso é algo muito interessante e profundo, porque se nós colocarmos na mentalidade que não há necessidade de melhorias, ou de que nós não sabemos onde precisamos melhorar, a primeira, nós corremos o risco de desenvolvermos um orgulho extremamente forte. E na segunda, uma preguiça espiritual ao qual nós não desenvolvemos a nossa capacidade de superação e anulação daquilo que nos faz mal e distancia de Deus. Então a visão teresiana, por assim dizer, está alinhada com o conceito e o ensino católico sobre graça, cooperação divina, humana e santidade universal, todos chamados à santidade. Há uma ênfase na Eucaristia, no sacramento da penitência e na vida comunitária, e confirma essa ortodoxia sacramental e pastoral. Então, Teresinha não inventa doutrina dogmática, mas reapresenta verdades tradicionais com impacto pastoral forte. Santidade possível pela via da humildade e do amor cotidiano. Vejamos bem, o que muitas vezes acaba acontecendo é que nós queremos ficar escutando
vários termos sofisticados no nível da teologia e da filosofia, homilias as quais elaboram vários aspectos sobre a dimensão dos conceitos teológicos e tratados do magistério, mas corre-se o risco de tudo isso ficar distante das questões do cotidiano. Evidentemente, nós não podemos reduzir tudo ao nível material, mas a nossa espiritualidade é uma espiritualidade pé no chão, enraizada nas problemáticas do dia a dia, e a partir desse envolvimento com as problemáticas, santificar aquilo que é possível. E isso torna particularmente útil para a piedade popular e para a formação espiritual laical, né? Ou seja, dos leigos. Então, o que Santa Teresinha coloca, né, descreve a pessoa humana como limitada, mas capaz de entrega. A fragilidade não é defeito absoluto, mas terreno de ação da graça. Olha que interessante isso aqui. O que muitas vezes as pessoas acham que fragilidade é um defeito absoluto. Não, a fragilidade nessa dimensão, ela é numa instância a qual nós estamos mais suscetíveis ao terreno de ação da graça. Filosoficamente, nós temos aqui uma antropologia em Santa Teresinha que é personalista e afetiva. O ser humano é, sobretudo, corpo, afeição relacional, não apenas agente racional. É interessante isso. Eu falei da fragilidade, da fraqueza. Vamos reconhecer nossas limitações, aonde nós somos pequenos. E se nós formos pequenos pela humildade, isso é bom caminho. Agora, se nós estamos pequenos, porque nós não estamos conseguindo enxergar aquilo que nos limita, aquilo que nos afasta da graça, é preciso então iniciar esse caminho de santificação. Não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. A graça de Deus que é operante incessantemente na vida do ser humano, vai de encontro com as necessidades do dia a dia, vai de encontro com aquilo que precisamos melhorar, mas é preciso abertura. E nessa abertura, um ser humano transformado pela graça de Deus, é possível perceber no livro da história de uma alma a ética das pequenas ações. Eticamente propõe uma microvirtude, não o grande gesto heróico isolado, mas fidelidade nas pequenas ações. É outro grande risco de decepção que nós corremos no nosso dia a dia da nossa fé. Muitas vezes queremos um grande gesto heróico isolado, alguém que vai salvar ou fazendo algo que chame a atenção de todos, mas sabemos bem que é no desafio do dia a dia que nós somos chamados a praticarmos as pequenas ações de forma fiel. E forma fiel é obediente, sem murmurar, sem ficar reclamando, falando à toa da vida, banalizando o que nós temos em mãos. Porque o que acaba acontecendo? Nós temos tanta possibilidade de viver bem que nós vamos negligenciando os momentos. E aqui até arrisco dizer, não são palavras e nem está no escrito de Santa Teresinha, que nós somos muitas vezes abusadores da graça, nós somos abusadores da vida, porque nós muitas vezes não conseguimos captar a simplicidade a simplicidade a qual os momentos têm que ser vividos. E de certo modo essa ética das pequenas ações,
É uma crítica implícita às éticas grandiosas que medem a moralidade por grandes feitos. E a sua ênfase moral valoriza intenções ditadas pela caridade. É uma virtude teológica orientada ao amor. Nós não podemos ficar esperando grandes feitos, grandes milagres, achando que isso basta para a nossa vida. O que basta para a nossa vida é o amor. O amor vivenciado dia após dia, e tal amor nos garante uma identidade com o próprio Cristo. Não é algo num sentimentalismo, mas algo que transforma realmente as relações. Novamente, a ética das pequenas ações, essa microvirtude, nós vamos trabalhando internamente, independentemente até do resultado, mas sabendo que de forma fiel, obediente, nós conseguimos realizar e prestarmos conta daquilo que nós estamos fazendo de forma heróica, nos pequenos gestos, de forma anônima, não anonimato. É algo bem desafiador se nós pararmos para pensar no século XXI, essa necessidade constante de ficar mostrando tudo que se faz nas redes sociais, o exibicionismo mais ligado aí ao hedonismo. O que seria esse hedonismo? Um prazer, uma satisfação de ser visto, clicado, curtido, comentado. Mas aqui, essa ética das pequenas ações, ela se torna grande porque o ato heróico são nas pequenas coisas. Sem murmurar, sem ficar falando mal. É tão ruim quando nós chegamos no lugar, seja em família ou no trabalho, quando alguém começa a comentar negativamente no próprio ambiente de trabalho ou dos colegas de trabalho. Isso é tão antiético no sentido, sem ser no sentido religioso, mas é antiético também no sentido religioso, pois aí tudo que se faz está esvaziado de sentido. É muito lamentável pensar que a finalidade de tudo que nós estamos fazendo é só fazer por fazer, ou fazer para que as coisas passem rápido e que aquele momento também ele seja rápido. Mas cuidado, se a todo momento nós ficarmos torcendo, querendo que o ano passe rápido, que o trabalho passe rápido, nós estamos torcendo para que a nossa vida passe rápido. E nós não sabemos nem o dia, nem a hora, quando. Nós sempre colocamos como meta em nossas mentes, quando mais jovem, que nós vamos chegar a uma certa idade e haverá ali uma tranquilidade. Isso é uma projeção interessante, até saudável, querer alcançar determinada idade. Mas e o aqui, e o agora, o que nós estamos vivenciando em nossas vidas, nas nossas atitudes e nossas ações, o que nós estamos construindo no nosso caminho? Ou simplesmente empurrando de qualquer forma? Isso não é cristianismo. O cristianismo traz a responsabilidade de tudo aquilo que nós fazemos. E aí, não basta apenas olhar para a devoção como um gesto ritualístico externo. A devoção, ela também tem como princípio a racionalidade. Ser devoto ou buscar a reverência a Deus, ela se dá também no aspecto intelectivo de utilizarmos bem o nosso pensamento para fazer as coisas do dia a dia de forma honrosa e satisfatória.
sem lamuriar, sem reclamar e sem destilar palavras desnecessárias. Simplesmente vivenciar com amor. Então, a sua obra, A História de uma Alma, é teológico, prático, de grande eficácia pastoral. Reitera verdades doutrinais, graça, Eucaristia, caridade, por meio de uma espiritualidade acessível, a ciência do amor. Filosoficamente, oferece um humanismo afetivo e uma ética das pequenas coisas, que enriquece a tradição cristã e oferece ferramentas valiosas para a vida comunitária e a missão. Para estudo teológico sério, recomenda-se ler Teresa lado a lado com a Sagrada Escritura, os padres da Igreja, né, nessa mística e ascética, e o magistério, a própria declaração de doutora da Igreja por São João Paulo II, para situar seu aporte na tradição viva. E gostaria de ler alguns trechos aqui da História de uma Alma, lá na página 263, onde Santa Teresinha escreve assim: a oração levanta o mundo. Dai-me uma alavanca, um ponto de apoio, e levantarei o mundo. O que Arquimedes não pôde obter, porque o seu pedido não se dirigia a Deus, e por não ser feito senão sob o ponto de vista material. Os santos obtiveram-lhe em toda a plenitude. O Todo-Poderoso deu-lhes como ponto de apoio, Ele mesmo e Ele só, e como alavanca, a oração que abrasa com fogo de amor. E foi assim que levantaram o mundo. É assim que os santos que ainda militam na terra o levantam. E que, até o fim do mundo, os futuros santos o levantarão também. Muito interessante, né? A oração levanta o mundo. Sem oração, as nossas atitudes, as nossas ações ficam vazias, por assim dizer. Porque corremos o risco simplesmente de agir pensando no nosso próprio benefício. A oração vai nos mostrar o caminho do esvaziamento para que nós não pensemos em nosso benefício. Depois, na página 203, que trata exatamente sobre lançar flores, e temos aí a tradição das flores, né, das rosas em Santa Teresinha. Então, lá na página 203 está assim: sim, meu bem-amado, assim se consumirá a minha vida. Não tenho outro meio de te provar o meu amor, senão de lançar flores, isto é, não deixar escapar nenhum pequeno sacrifício, nenhum olhar, nenhuma palavra, aproveitar todas as mais pequenas coisas e fazê-las por amor. Quero sofrer por amor e gozar por amor. Assim lançarei flores diante do teu trono. Não encontrarei nenhuma sem a desfolhar para ti. Novamente aqui a ética das pequenas coisas. Ao lançar flores, isto é, não deixar escapar nenhum pequeno sacrifício, nenhum olhar, nenhuma palavra, aproveitar todas as mais pequenas coisas e fazê-las por amor. Aqui tem um tom romântico, e nós temos que entender que o romantismo, ele não trata apenas de uma relação amorosa, essa não é a base, a essência do romantismo. O romantismo, na sua origem, ela surge como escola literária, exatamente valorizando a subjetividade humana e, consequentemente, a dimensão dos afetos. E aqui
nessa linguagem romântica, por assim dizer, ao dizer não deixe escapar nenhum pequeno sacrifício. Aqui há uma dimensão de afeto. O que é afeto? Afeiçoar, se reconhecer no objeto ao qual se reverencia o seu desejo. E quando nós nos reconhecemos naquilo, nós vamos nos dedicar. Olha lá, nenhum olhar, nenhuma palavra, aproveitar todas as mais pequenas coisas e fazê-las por amor. É um ato de entrega, de sacrifício, de doação. Imaginem a potência que nós seríamos se de fato acreditássemos mais no poder do Espírito Santo em nossas vidas. No mês de setembro, qual foi a reflexão, do mês da Bíblia? Em Romanos 5, que a esperança não nos envergonha, não nos decepciona, não nos engana, mas essa esperança ela está atrelada, ligada à dimensão que o Espírito Santo nos foi dado. Fico muitas vezes pensando em quantos momentos que eu perdi a oportunidade de não ter feito as pequenas coisas com mais amor. Talvez devido ao meu orgulho, à própria soberba, achando que tem que ser as coisas grandiosas, mas não. São nas pequenas coisas fazendo com amor. Tudo. E esse tudo vai exigir de nós um grande compromisso. O nosso compromisso de vida não é com nós mesmos. Santa Teresinha entendeu isso. O compromisso de vida dela não era com ela mesma, era com o próprio Cristo. E se o Cristo ele habita, ele vive no próximo, o meu compromisso não é apenas com o Cristo em mim, é o Cristo no próximo. É um compromisso de vida. Ah, Renan, mas está falando aí de forma, parece que é tão poética e fácil. Até o presente momento. Não há elementos de facilidade. A história de uma alma traz também os momentos de dificuldade, de aridez. E podemos perceber isso no capítulo 10 da história de uma alma, onde Santa Teresinha trata exatamente da aprovação da fé. Nós temos lá na página 211, onde ela começa assim: Minha madre bem-amada, manifestas-me o desejo de que termine convosco de cantar as misericórdias do Senhor. Esse doce cantar o que tinha começado com vossa querida filha Inês Jesus, que foi a mãe a quem o bom Deus encarregou de me orientar nos dias de minha infância. Então ela inicia sempre tratando, de relações comunitárias, fazendo referência a outras pessoas. E é interessante que aí na página 212, que ela fala de um elevador, né? E esse elevador, que tipo de elevador? Ela queria chegar até o céu, passando exatamente pelos elementos da vida. E aqui, agora na página 214, ela diz assim: Vivemos num século de invenções. Agora já não se tem a fadiga de subir os degraus de uma escada. Em casa de gente abastada, um elevador a substitui com vantagem. Por mim, gostaria de encontrar o elevador para me erguer até Jesus, porque sou pequenina demais para subir a dura escada da perfeição. Busquei então nos sagrados livros uma indicação do elevador, objeto dos meus desejos,
e li estas palavras emanadas da boca da eterna sabedoria: se alguém é pequenino, venha a mim. Isso está em Provérbios 9, do versículo 4. Fui então com o pressentimento de ter achado o que procurava e com a vontade de saber, ó meu Deus, o que fareis ao pequenino que respondesse ao vosso chamado? Continuando minhas reflexões, eis o que encontrei. Como uma mãe acaricia o filhinho, assim vos consolarei e vos acalentarei em meu regaço. Está em Isaías 66, versículos 13. Oh, nunca vieram alegrar minha alma as palavras mais ternas e mais melodiosas. O elevador que me conduziria até ao céu são vossos braços, ó Jesus. Por isso, não preciso ficar grande. Devo, pelo contrário, conservar-me pequenina, ficar cada vez mais diminuta. Ó meu Deus, fostes além da minha expectativa, e por mim quero cantar vossas misericórdias. Ensinastes-me desde a minha juventude. Publiquei até agora vossas maravilhas, continuarei a publicá-las até a mais avançada velhice. Qual será para mim a idade mais avançada? Parece-me poderia ser agora, pois que aos olhos do Senhor 2000 anos não são mais do que 20 anos, do que um só dia. A dimensão diminuta, fazer-se pequena. Nós muitas vezes nos fazemos grande quando nós somos muito egoístas. Nós já paramos para pensar naquele momento que nós estamos pensando muito em nós mesmos, nós somos egoístas. Quando nós respondemos demasiadamente a uma pessoa, nós estamos sendo egoístas. E quanto mais nós somos egoísta, mesquinho, invejoso, fofoqueiro, tudo isso vai nos tornando soberbos. E soberbo, ele é sinal de que nós ficamos grandes. Nós não temos que ser grandes, nós temos que ser pequenos. E somente conseguiremos ser pequenos se entendermos o pequeno caminho ao qual passa pela simplicidade de vida. E a simplicidade de vida se dar na fidelidade, na obediência daquilo que nós temos em mãos. Muitas vezes nós queremos fazer aquilo que nós temos em mãos pensando em outras coisas. Ah, mas se eu tivesse uma outra situação, ah, mas se eu tivesse isso. Espera lá, o que nós temos em mãos, aí cada um na sua realidade vai saber o que você tem em mãos, é isso que você tem e o que você vai fazer com isso. De que forma nós vamos ser obedientes e fiéis àquilo que temos. O que o próprio Jesus diz? Se nós formos fiéis no pouco, ele vai nos conceder mais. E vejamos bem, se nós não estamos conseguindo administrar bem a dimensão, as questões materiais, como nós vamos então administrar bem as questões da eternidade? Então a responsabilidade, a vivência cristã, ela entra nesse compromisso com a vida. O compromisso com a vida é exatamente assumir a responsabilidade de tudo aquilo que temos pelo amor. O amor não é de uma forma poética, sentimentalista, o amor na vivência eficaz daquilo que somos e fazemos. Eu trouxe toda essa reflexão mediante a leitura, né, da história de uma alma. Vale muito a pena ler. Não é um livro de autoajuda, evidentemente. É um livro ao qual nos faz refletir sobre o caminho que nós estamos percorrendo em nossas vidas.
e se esse caminho ele verdadeiramente está sendo feito na forma a qual nós não vamos perder nada. O nosso olhar tem que ser focado no amor. Certamente nós não somos perfeitos, temos muito a melhorar, mas que tenhamos a audácia, que tenhamos a coragem de trilhar o caminho de seres frágeis que buscam santidade. Ainda bem que ela não viveu muito tempo atrás, é possível ter foto, né, de Santa Teresinha. Eu gosto muito dessa foto, a beleza de um sorriso. As pessoas que criticam imagem, eu tenho essa foto de Santa Teresinha como se fosse um membro da família, né? Assim como tem aqui em casa fotos de várias pessoas que são importantes para mim. Aqui tem de Santa Teresinha. É um referencial de que vale a pena viver de forma simples, vale a pena batalhar duramente pelas coisas pequenas e que sejam feitas com amor e dedicação. Muito obrigado pela atenção, paz e bem.